Bom, então vamos começar a primeira aula do nosso curso, que envolve um total de 10 aulas de SQL. Algumas aulas eu comentei lá na apresentação. Pode demorar ter mais de um vídeo, porque para fechar o assunto às vezes é demorado. Só para vocês terem ideia, esse mesmo curso, quando eu dava esse curso de forma presencial, eram 40 horas, tá? Então tem várias aulas que eu não gravei ainda, então provavelmente a gente atinge aí, tem aula que vai demorar 2 horas, eu separo em 2 vídeos diferentes, mas vamos lá. A primeira aula não é tão pesada. Primeiro, alguns termos importantes para que a gente possa dar prosseguimento aí e não falar uma língua que ninguém entende. O que é banco de dados? Bom, banco de dados é uma forma de eu armazenar informação organizada, fácil de extrair depois, tá? Então, o banco de dados armazena informações, dados organizados em tabelas, semelhante a uma planilha, que tem linhas e colunas, tá? Então, a principal tarefa no início da brincadeira é projetar essas tabelas. Eu preciso cadastrar meus produtos, que colunas eu vou ter, que informações eu vou precisar no meu cadastro de produto, um código, o preço, o nome do produto. Essa é a parte do projeto do banco de dados que nós vamos abordar já agora no primeiro capítulo, né? Tem algumas observações importantes que eu vou fazer mais para baixo, não vou falar agora porque mais para baixo aqui já está comentando sobre elas, tá? No caso do banco de dados SQL, quando eu crio um banco de dados, ele armazena isso em 2 arquivos. Já eu digo quais são esses arquivos. MS SQL Server é o SQL Server da Microsoft, é o servidor SQL da Microsoft. Tem vários concorrentes, né? Existem vários servidores SQL, vocês já devem ter ouvido falar em Oracle, PostgreSQL, MySQL, Firebird. São servidores SQL que são programas, é um software que ninguém vê, ele fica rodando na memória como serviço, e eu fico conversando com ele. Olha, o SQL, eu preciso criar uma tabela assim, assim, assado. Desde que eu fale o idioma, não é assim do jeito que eu estou falando, é claro, né? Eu tenho que escrever primeiro, não é via voz, é via escrita. E segundo, eu tenho que escrever numa língua que ele entenda, tá? Eu estou aqui só exemplificando. Olha, eu quero criar uma tabela chamada produtos que tenha tais informações. Mando isso para o servidor SQL, ele vai lá no banco de dados e cria. Olha, SQL, eu quero inserir tais produtos aqui, ó. O primeiro produto, o código 1, o nome é tal, o preço é tanto, etc. Aí eu mando inserir vários produtos. Posteriormente eu posso consultar. O SQL, me traz todos os produtos da categoria tal. Eu preciso saber o preço do produto XYZ. Tá? Então eu vou conversando com o SQL, ele vai executando as tarefas e me retornando informação. O client ou cliente é a aplicação, o software, o programa que precisa usar o SQL, ou que conversa com o SQL Server. Tá? Ele conversa com o SQL Server solicitando qualquer tipo de acesso ao banco de dados, seja para criar, seja para gravar, seja para alterar, seja para excluir, seja para consultar. Qualquer operação é feita pela aplicação cliente. Máquina servidor é onde está o SQL Server, o servidor SQL. Máquina cliente é onde está o programa que vai acessar o banco de dados. Num ambiente corporativo, numa empresa, você vai ter uma máquina servidora quietinha, num ambiente climatizado, tal, com no break, bonitinha, ela trancada numa salinha. Espalhado pela empresa,
um monte de outras máquinas. Lá no departamento de vendas vai ter uma máquina para cada vendedor, no contas a pagar e receber vai ter uma máquina para cada pessoa, na diretoria, na produção, no PCP e produção é uma coisa, na expedição de mercadoria, em compras, todas máquinas clientes com um software que vai conversar com o servidor. Tá? Esse é um ambiente normal. Agora, nada impede que o programa cliente esteja instalado na mesma máquina servidora. É o meu caso, por exemplo, eu como desenvolvedor de sistema, para eu poder trabalhar, normalmente, enquanto eu estou desenvolvendo, eu vou testando no meu próprio notebook. Então, no meu notebook eu desenvolvo a aplicação cliente e testo acessando o SQL que está na minha própria máquina. Tá? Mas é comum, olha só o ambiente, fugindo até um pouquinho aqui, né? Então, na verdade, a gente, num ambiente legal de programação, de desenvolvimento, a gente tem 3 servidores de banco de dados. 3 bancos de dados. Tem o de desenvolvimento, é esse que está aqui no meu notebook, né? Então eu faço qualquer alteração na aplicação, eu testo acessando o banco de dados que está na minha própria máquina, e para acessar o banco de dados eu tenho que passar pelo SQL Server que está instalado na minha máquina. Fiz o primeiro teste, eu vou instalar essa aplicação que eu testei numa área de homologação, lá no servidor dos caras. Eu tenho um sistema que roda numa indústria, então eu vou lá e copio, daqui de casa mesmo, eu tenho acesso direto à rede deles lá, eu copio no servidor de homologação, onde está o programa de teste, onde está o banco de dados de teste. Aí quem vai testar é o pessoal de lá. Normalmente, nesse caso em particular, tem um diretor da empresa lá que é o testador oficial, mestre em achar defeito. Então ele testa até ele aprovar. Então depois que ele testou a exaustão, aprovou, aí eu copio essa aplicação cliente para o ambiente de produção, que passa então essa aplicação cliente a funcionar em todas as máquinas da empresa, acessando o banco de dados de produção. Tá? Então eu tenho o banco de dados de desenvolvimento que está na minha máquina, eu tenho o banco de dados de homologação que está lá num servidor deles, e tenho o banco de dados de produção que está em outro servidor. Tá? Então lá na empresa tem 2 servidores, um de teste e outro de produção. Pode estar na minha máquina, na mesma máquina, acabei de falar isso, que é o caso do meu ambiente de desenvolvimento. Comando SQL, como eu falei agora há pouco, tudo é feito através de conversa. Tudo que eu tenho que conversar com o servidor SQL. Eu quero fazer tal coisa, eu quero consultar isso, eu quero incluir aquilo. Isso feito numa linguagem que o SQL entenda. É isso que nós vamos ver durante essas 10 aulas que vocês vão assistir. Quais são esses comandos, como organizar direitinho o comando para o SQL poder entender, etc, etc. Esse comando é um textinho que é feito um WhatsApp. Tá certo? Eu digito o texto, mando para o destinatário, que no caso é o SQL Server. Tá? Se o destinatário não entender, ele fala, não entendi bulhufas que você escreveu aí. Tá? Se ele entender, ele vai me dar uma resposta. Se for uma solicitação qualquer que eu fiz lá no tal do WhatsApp, a pessoa que recebeu vai executar essa solicitação e vai me falar, já fiz isso que você pediu e tal. Então é assim que se conversa com SQL. Escrevo o comando, seleciono o comando e mando para ele. Ele executa e me dá uma resposta se está ok ou não. Esse comando pode ser de criação de recurso no banco, consulta, inclusão, alteração, exclusão, etc. DBA é o Database Administrator, é o cara que administra o banco de dados. Tá? Esse cara é que vai cuidar da parte de performance do banco,
de fazer backup no banco de dados, de criar novos recursos, né? De fazer alguma consulta que não estava prevista. Às vezes acontece do pessoal da diretoria precisar de uma consulta que ainda não está desenvolvida na aplicação final que o pessoal utiliza. Ela não tem esse relatório desenvolvido, né? Aí o pessoal lá da direção chama o Magno. Ô Magno desenvolvedor, você precisa criar esse relatório. Mas enquanto o Magno desenvolvedor não cria o relatório, eles chamam o Magno DBA. Ô Magno DBA, faz aí um comando aí para eu poder fazer essa consulta enquanto o desenvolvedor está montando isso e colocando dentro do sistema. Então o DBA é o cara que cuida do banco de dados. No meu caso, atualmente, eu bato escanteio e cabeceio ao mesmo tempo, né? Eu sou desenvolvedor, temos um programador que trabalha com a gente também, e eu sou o DBA, eu que cuido de tudo no banco, eu que projetei o banco e aí por diante. Então o nosso ambiente ficou isso aqui. A gente tem a máquina servidora com o SQL Server instalado ali e tem os clientes acessando o servidor acessando o banco e devolvendo para a aplicação cliente, num procedimento que está representado nesse outro gráfico aqui. Então vamos supor que essa máquina quer fazer uma operação, ela quer consultar, quer puxar uma tabelinha de preço. Eu quero pegar a tabelinha de preço de produto, de determinada categoria, sei lá, quer uma tabela de preço para poder mandar para quem vai comprar. Então o que ele faz? Ele monta um comando de consulta aqui localmente. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Ele monta um comando de consulta. Primeiro, antes de mais nada, ainda bem que eu abri aqui. A máquina cliente tem que se conectar ao servidor, tá? Ele vai passar o login e a senha que foram criadas lá no servidor para que esse cara possa acessar o servidor. Tudo com base em login e senha. Cada usuário do servidor tem seus direitos. Tem cara que não pode fazer determinadas operações. Tem cara que não pode acessar determinada tabela. Por exemplo, esse cara não pode consultar preço. Esse cara não pode ver os dados do RH, não pode ver tabela de funcionários e colaboradores. Tá certo? Aqui, no nosso ambiente de curso, a gente pode tudo. Nós somos administradores. Então a gente pode fazer o que a gente bem entender. Então esse cara quer fazer uma consulta, quer gerar uma tabelinha de preços. Vai montar um comando select, já estou antecipando, e o passo número 1, ele envia esse comando para o servidor. A aplicação cliente envia solicitação ao servidor SQL, item 1. O SQL recebe essa solicitação, verifica se está tudo certinho, se o usuário pode ou não fazer isso, e vai colher esses dados lá no servidor, vai executar a solicitação no servidor. No caso, é uma solicitação de consulta. Então ele vai lá e procurar esses dados no banco de dados para poder dar a resposta para quem solicitou. Obtida a resposta, esses dados são trazidos de volta e armazenados lá na própria máquina servidora, tá? Eu vou mostrar mais adiante. Toda vez que a gente conecta, cada conexão ganha um número, chamado número de sessão. Não existe dois números de sessão iguais, tá? Por destino dos bebuns, o primeiro número de sessão é 51, tá? Então, você tem lá a sessão número 51, 52, 53, 54, cada conexão gera um número de sessão, então ele pega e já guarda essas informações aqui na sessão do cara que selecionou. Então vamos supor que a sessão desse cara é 51, ele vai lá e guarda
esses dados na seção 51. Esse cara, o programinha que está instalado nele, então, vendo que os dados estão disponíveis, faz a leitura desses dados, trazendo esses dados para a memória local. Tá? Ele vai puxar esses dados para cá. Está lá no servidor, ele puxa os dados e traz para cá. Quer dizer, o que eu estou lendo depois que feita a consulta e eu li para cá, que eu trouxe para cá, o que eu estou lendo não é o que está lá no banco. Quanto mais tempo passa eu vendo esses dados, mais falsos eles são, porque eles estão na memória da minha máquina. Nada impede que, durante o tempo que eu estou com esses dados aqui, mexendo, tratando, fazendo alguma coisa com eles, uma outra máquina provoque uma alteração nos mesmos dados que eu li. Tá? E aí esses dados já se tornam não verdadeiros. Isso é uma coisa que acontece e não há como impedir, a não ser que eu faça essa leitura várias vezes, mas não tem. Isso é um paradoxo aí do compartilhamento de dados. Então, para o processo funcionar direitinho, o servidor precisa ter criado um usuário para a máquina cliente. A aplicação cliente precisa se conectar à aplicação servidora. Quando ele ganha um número de sessão, ele passa o login, senha e ganha um número de sessão e uma área para trabalhar no servidor. Número de sessão está aqui. O cliente envia o comando SQL para o servidor SQL processa isso e devolve o resultado. Para a gente poder fazer aí as aulas todas, vocês vão precisar instalar o SQL Server na máquina de vocês. Tá? Caso não tenha, você tem que instalar. Existe uma versão Express que é free. Se você entrar no próprio site da Microsoft e procurar a versão Express, você vai fazer download e vai instalar. Tá? Instalar é aquele, tem um monte de telinha, você vai lá, next, next, próxima, próxima. Uma tela que você precisa prestar muita atenção é a tela onde você define a senha do administrador. É possível eu me conectar no SQL de duas formas. Pelo usuário do Windows. Então, por exemplo, essa figura que eu estou mostrando não é do meu notebook, é uma figura que eu peguei na internet. Tá? Então aqui, por exemplo, o cara que estava conectado quando eu estava instalando, essa tela faz parte da instalação do SQL, era um cara chamado Marcelo. Então o login dele lá no Windows dele era Marcelo. Tá? Então esse usuário do Windows, Marcelo, que está instalando o SQL, já se tornou um administrador, como usuário do Windows. Tá certo? Então, dependendo da forma como eu instalo o SQL, ele não precisa fornecer senha nem nada. A hora que ele entrar no SQL, ele escolhe, ó, eu quero me conectar como usuário do Windows. E acabou, ele já está conectado no Windows como Marcelo. Tá? Mesma coisa eu aqui. Eu estou conectado como Magno, fui eu que instalei o SQL, então o usuário Magno do SQL é administrador do SQL. Já se meu filho for usar o meu computador, o login dele é Pedro, ele não vai ser administrador do SQL, nem acesso ao SQL ele vai ter, porque eu não cadastrei o usuário do Windows Pedro como usuário do SQL. Bom, para você poder ter essa opção de conectar como usuário do Windows, nessa telinha da instalação, você precisa selecionar essa opção, modo misto, né? A autenticação do SQL e do Windows. Se mantiver só essa de cima, só pode conectar pela autenticação do Windows. E aqui embaixo você fornece o login e a senha
do usuário do SQL, do administrador do SQL. O administrador do SQL sempre é um usuário chamado SA, tá? Então, SA é o usuário, o login do SQL para o super administrador. Eu nem sei se SA é de super administrador, mas faz de conta que é. Então aqui você fornece o login e a senha do cara. Anota para não esquecer, porque se precisar mais para frente você tem o que você fez aí, tá? Agora as outras telas, a maioria tudo next, dá uma olhada tal, mas a maioria é só passar para frente. Instalado o SQL Server na sua máquina, depois nós precisamos instalar uma ferramenta para conversar com o SQL. Tá? Uma ferramenta para eu poder administrar é uma aplicação cliente. Uma aplicação que conversa com o SQL. Só que é uma aplicação desenvolvida pela Microsoft para uso específico do administrador de banco de dados, do DBA. É usando essa ferramenta que ele vai criar as coisas no banco, que ele vai excluir coisa do banco, que ele vai melhorar a performance, que ele vai fazer consultas não previstas no sistema, etc. Tá certo? É o SQL Server Management Studio, ou simplesmente MS Microsoft, desculpe, SQL Server Management Studio, SSMS. SQL Server Management Studio. Estou ruim de sigla hoje. Também o download do Management Studio é gratuito. Você puxa, instala, tranquilo, não precisa pagar nada. No Google tá cheio de tutoriais de instalação do SQL e do Management Studio. É só procurar instalar que tá tranquilo, tá? Bom, então, quem não instalou nada ainda, dá uma pausa aí no vídeo e vai fazer essa instalação, tá certo? Qualquer probleminha leve, não um problema pesado, eu não estou atendendo dúvidas ainda de forma remota. Depois eu expliquei lá na apresentação, no vídeo de apresentação, como é que faz para ter um suporte. Mas se houver algum problema grave, se eu não conseguir instalar, manda e-mail para cá, que se eu puder auxiliar, eu auxilio, tá? De preferência com cópia de tela se deu erro, tal, que eu tento ajudar para você poder prosseguir no curso, né? Porque se não conseguir instalar o SQL, não tem como prosseguir, tá? É um passo muito importante. Agora, dúvidas sobre o assunto do curso, quem comprar o material de apoio vai ter 1 mês de suporte gratuito. Bom, então agora eu já instalei, já tenho tudo instalado aqui, meu Management Studio já está aberto, aliás eu vou até fechar e vou abrir de novo. Tá, eu já tenho um atalhozinho para ele aqui, ó. Então aqui, primeira coisa que ele pede, conexão com o servidor, tá? Então aqui eu tenho o modo de autenticação, como é que ele vai me reconhecer? Pelo login do Windows ou pelo do SQL Server, esquece o restante aí que são outras coisas, tá?
Aqui eu nem lembro da senha, eu já instalei esse SQL aqui faz tanto tempo, mas eu habilitei o autenticação mista, tá? Então eu vou usar a Windows Autenticação, ele vai usar o meu próprio usuário do Windows como administrador, como login para conectar, e esse usuário também é administrador, tá certo? Então aqui é só clicar no botão Connect e tá lá. Do lado esquerdo aqui a gente tem o Object Explorer. No caso aqui do meu SQL, ele tá vaziozinho, não tem nada, tudo que tinha aqui eu apaguei. Databases é onde aparecem os bancos de dados, não tem nenhum por enquanto. Tá? Outras coisas, security, logins e senhas, objetos ou recursos que servem para o servidor todo, para todos os bancos e tal. Mas o nosso foco por enquanto é aqui em database. Tá? Eu quero criar um banco de dados. Deixa eu só ver se eu não estou pulando o assunto, que às vezes eu desembesto a falar aqui. Então estamos aqui, nós vamos criar o nosso banco de dados. Beleza, estou no rumo. Então, como eu disse, tudo que eu quero fazer é uma conversa que eu tenho com o SQL. Para conversar com ele, eu preciso de um editor de textos, onde eu vou montando meus comandos e mandando para ele. Para abrir esse editor, tem esse botão aqui, ó, New Query. O New Query vai abrir um editorzinho para eu dialogar com o SQL Server em qualquer situação, seja uma situação de desenvolvimento de aplicação, de manutenção do banco e principalmente de curso. Esses comandos todos eu vou deixar guardadinho. É obrigado a guardar? Não, mas é prudente. Tive um trabalhão desgraçado para criar o banco de dados. Depois eu preciso fazer algo parecido com o que eu já fiz. Se eu tenho esse texto todo salvo, guardado, basta eu consultar como é que eu fiz lá no passado. Tá? Então já vou até salvar para dar um nome para isso. Aqui no meu computador eu organizei aqui, eu tenho minha pasta Magno, apostilas, curso SQL, aí vocês veem a forma como vocês vão organizar, aula 1. Então aqui na aula 1, eu vou salvar isso como script parte 01. Que não vai ter lá muita coisa, mas então já estamos aqui com uma abinha, script parte 01. Não falei que cada conexão gerava um número de sessão? Tá, como eu não estou podendo beber, ele deu aqui número 56, não me deu o número 51. Então aqui nesse editor de texto é que a gente vai montar o comando e mandar para SQL Server. Para a coisa ficar bem didática, repito, não só no curso, também quando é manutenção ou quando é desenvolvimento de alguma coisa. Eu coloco aqui um comentário. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar banco de dados chamado Algoritmos, que é o nome de uma empresa minha, com mais 2 sócios. E o objetivo desse banco vai ser controlar a empresa. Aqui no curso, nós vamos fazer o controle até a parte de vendas. Então nós vamos ter um cadastro de pessoas físicas e jurídicas, nós vamos ter cadastro de produto e nós vamos ter um cadastro de pedidos de venda, tá? Para poder controlar as vendas. Depois, se isso for aplicado posteriormente numa empresa qualquer, aí vai ter a parte de compras, vai ter a parte de emissão de nota fiscal. Se for uma indústria, tem que ter a parte de produção.
vai ter que ter a parte de contas a pagar e receber. Tá? Então aqui a gente vai fazer o basiquinho, só a parte de venda. Então como é que eu crio um banco de dados? Create database é o comando para criação do banco, seguido do nome que eu quero dar para o banco de dados. Existe uma palavrinha que não é um comando, que é esse go, que ele marca fim de bloco de comandos. Para a maioria dos comandos ele é desnecessário. Ele é necessário, primeiro, quando eu vou executar mais de um comando ao mesmo tempo. Aqui no curso, pelo menos nessa primeira etapa, quando a gente for executar o comando, nós vamos selecionar o comando, como eu estou fazendo aqui, e clicar no botão executa. Aí ele vai pegar o texto selecionado, mandar para a SQL, a SQL executa, se estiver certo, e depois me dá uma resposta. Agora, se eu tiver 10 comandos e quiser executar os 10 de uma vez só, para o Create Database tem que ter a palavra Go, avisando que o Create Database acabou aqui. Tá? E tem também, não vamos ver nesse módulo, vai ser no módulo de programação, que é outro curso que eu estou montando. Lá no módulo de programação, todo create de programação, quando eu vou criar uma rotina qualquer, tem que ter um Go no final, mas não é necessário falar disso agora. Acabo de me lembrar e começou a me dar tremedeira. Isso está comentado lá na apostila, essa minha tremedeira. Tá vendo que aqui, deixa eu tirar essa porcaria. Tá vendo que aqui tá amarelinho? Sabe o que significa esse amarelinho? Que eu digitei alguma coisa, que eu alterei alguma coisa e não salvei. Isso me provoca uma tremedeira imensa. Enquanto eu não apertar um Ctrl S e isso ficar verdinho, eu não sossego. Tá? Qualquer amarelinho que aparece, enquanto eu não der um Ctrl S, eu não sossego. Agora tá salvo, ficou verdinho. Já criei o banco? Não criei. Então vou selecionar. E ou eu aperto a tecla F5, que executa o comando selecionado, ou eu aperto o botão execute. Tanto faz, dá na mesma. Tanto é que a hora que eu ponho o ponteiro do mouse em cima do botão execute, ele avisa para mim que é a mesma coisa que apertar o F5. Tá? Então cliquei no execute, ó, que maravilha! Comando executado com sucesso. Comando completado com sucesso. Me deu até aqui o tempo que demorou. Então, porque eu digitei tudo certinho. Observações. Lógico, se eu escrevesse errado aqui, ó, esqueci do S. A hora que eu mando executar, F5. Aí. Tipo de objeto desconhecido, não sabe o que é isso aqui. Então isso é um erro de sintaxe. Eu escrevi o comando errado. Nomes. Os nomes que eu dou para as coisas no SQL atual, versão 2019, 2016, 2014, 2012, nas versões mais recentes, ele aceita nomes aí com um monte de coisa, tá? Mas da forma como eu escrevi aqui, o nome tem que começar por uma letra, seguido de letras, números ou sublinhados. Pode ter um espaço? Não pode.
Por quê? Porque não é letra, nem número, nem sublinhado. Pode ter um tracinho? Não pode. Tanto é que já ficou a minhoquinha vermelha lá. Tá? Não é letra, nem número. Então, só pode ter um arroba, um cifrão? Não, não pode. É letra, número e sublinhado. Caramba. Tá? Então, siga essa regra. Evita, ele deixa usar acentuação. Tá? Mas evita usar. Tem cara que não sabe acentuar nem a língua portuguesa. Imagina a hora que entrar aqui. Vira uma bagunça danada. Pô, será que isso é com acento, é sem acento? Não use acentuação. Então o banco de dados algoritmos já foi criado. Aqui no Object Explorer ele mostra os bancos, só que o refresh não é automático. Eu acabei de criar o banco aqui. Se eu quiser que ele já atualize a visualização, clique direito, refresh. Aí vai aparecer o banco algoritmos. O conteúdo dele, o principal objeto dentro de um banco de dados são as tabelas, que por enquanto ainda não tem nenhuma. Tá? Para eu poder começar a trabalhar nesse banco de dados, eu tenho que pôr ele em uso. Na verdade, é mentira o que eu estou falando. Eu posso trabalhar com banco de dados sem colocá-lo em uso. Mas nós estamos na primeira aula ainda, minha gente. Vamos fazer a coisa de forma mais fácil. Então, quando eu coloco o banco em uso, o nome dele vai aparecer aqui. Master é um banco interno, é um banco de dados interno do SQL. Tá? Eu não quero criar nada no banco master. Então, quando eu ponho aqui use, tanto faz escrever minúsculo ou maiúsculo, tá? É que eu tenho mania aqui no SQL Server de escrever em maiúsculo. Use, olha o IntelliSense aí, que ele já vai buscando e traz aqui o nomezinho para mim. Eu posso selecionar e dar um Enter. Ponto e vírgula no final da linha, ainda não é obrigatório. O SQL Server vem mudando a sua linguagem de programação gradativamente desde a versão 2005. Então o ponto e vírgula no final da instrução ainda não é obrigatório. Não sei quando vai se tornar obrigatório, até a versão 2019 não é. Seleciono o comando use, mando executar e, como eu já havia dito, tá lá. Qualquer comando que eu executar agora vai ser direcionado para esse banco. Executar o comando use ou clicar aqui e escolher o banco dá na mesma. Opa, olha o amarelinho, Ctrl S para salvar. Opa, Ctrl S para salvar. Tá bom? Bom, então a gente precisa agora bolar como vai ser o nosso banco. Já repetindo, né? Eu vou ter que ter um controle de pedidos de venda. Para ter controle de pedido de venda, eu preciso de um cadastro de pessoas. E outra, eu não estou pensando pequenininho, não é para a lojinha da esquina que vende lápis e borracha para os alunos da escola da esquina. Tá? Eu estou pensando numa empresa grande. Na verdade, esse banco, que depois eu vou passar ele para vocês já pronto, a base dele é uma indústria. Tá? Alguns dados e parte da estrutura eu peguei da indústria que usa o meu sistema, uma indústria metalúrgica. Tá certo? Então eu vou lidar com pessoas físicas e jurídicas. Eu vou ter cliente, eu vou ter fornecedor, eu vou ter representante de venda, transportadora, funcionários, tá? O único detalhe é que nessa parte de funcionários, quando eu passar esses dados para vocês, como o funcionário é pessoa física, eu não posso, por exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso passar a fornecer nenhuma informação pessoal do cara. Vai ter lá o nome, mas CPF,
CEP, qualquer número de documento não vai estar, endereço não vai estar, o endereço vai ser o endereço da fábrica. Então os dados de pessoas físicas estão protegidos, pessoa jurídica não precisa. Bom, voltando à nossa prancheta, voltando à teoria. Então nós já fizemos aqui, já criamos o database, demos nome para o script, amarelo, tremedeira, tal, verdinho, que alívio. Create database. Um negócio que eu vou comentar aqui no próprio script, quando eu faço um create database, o SQL vai criar dois arquivos, um chamado nome do banco.mdf, que é o master data file, e um outro que vai ser algoritmos.ldf, que é o arquivo de log que me garante segurança. Se acabar a força, tem amarelinho, salva. Se acabar a força e tal, no meio de um processo, o arquivo de log é o que me garante grande segurança. Vamos me falar dele mais adiante. Voltando então à nossa apostilinha, criou o banco, deu refresh, colocamos em uso. Bom, então agora deixa eu fazer um parênteses para falar o seguinte. O SQL é uma ferramenta que auxilia uma pessoa, que facilita a organização dos dados, que agiliza o recolhimento desses dados, torna determinadas operações rapidíssimas. Imagina você ter 1000 fichas de cliente numa gaveta. Antigamente, quando eu era pequeno, eu ia com meu pai na loja, lá o banco de dados era gavetão. Tinha uma gaveta de clientes, tinha uma gaveta com ficha de produto. Imagina eu ir nessa gaveta e procurar, por exemplo, todos os clientes da cidade de São Paulo. Que mão de obra que ia dar. Tá? Então o SQL ele agiliza esses processos, torna isso mais rápido. Mas ele não é inteligente. Ele tem toda a infraestrutura, mas a inteligência é do cara que vai usar o SQL. Então aqui eu faço uma comparação. Não adianta você ensinar Word para uma pessoa que não sabe escrever. No máximo ela vai fazer os cuidado, cão bravo, plaquinha para botar na porta. Tá? Não vai ter condição de escrever um texto, colocar negrito, criar um índice com os recursos que o Word tem. Não dá para ensinar Excel para uma pessoa que não sabe matemática. O cara não sabe fazer uma continha de vezes, o cara não sabe o que é porcentagem, calcular uma porcentagem, não sabe nada de estatística, média, desvio padrão, desvio médio, etc. Não sabe fazer uma somatória, fica boiando totalmente. Não adianta ensinar Excel para esse cara. Quem é que tira proveito do Excel? Quem gosta de cálculo, quem sabe fazer cálculo. Aí ele, lá no Excel, ele tem as funções para agilizar esse processo. AutoCAD, eu, por exemplo, eu fiz faculdade de engenharia mecânica, mas nunca usei. Eu fiz um projetinho quando eu estava no segundo semestre, desenhar uma caixa de câmbio. E na época não tinha informática, isso foi em 1978. Não tinha software, não tinha AutoCAD, era na mão lá, uma prancheta de desenho enorme, régua T e o caramba. Tá? Então eu fiz engenharia, né?
Então, mas eu nunca mexi com isso. Se você instalar um AutoCAD aqui no meu computador, eu não vou saber nem como é que começa a fazer alguma coisa com ele. Não faço a menor ideia. Tá? Se me der um curso de AutoCAD, vai ser em vão. Eu não mexi com desenho desde que eu entrei na faculdade, a partir do terceiro, quarto semestre da faculdade, eu já me envolvi na área de informática. Ah, por que você não fez faculdade de informática? Não tinha na época, em 1978, não existia. Só tinha faculdade de computação, que estava pendurada em matemática. Eu não tinha análise de sistema, engenharia de sei lá do que, da área de programação, não tinha. Então preferi fazer engenharia mecânica e durante a faculdade eu fui aprendendo, porque nessa época que a informática foi evoluindo, começaram a aparecer os microcomputadores, Apple, etc, e por diante. Mas, sem fugir do assunto, idem para o SQL. Né? A pessoa que vai usar SQL tem que ter noções e conhecimentos de administração de empresa. Ela tem que saber como é que funciona mais ou menos um pouco, contas a pagar e receber. Se ela não souber, ela tem que ter um bom senso de mais ou menos como é que isso funciona e o bom senso de poder discutir, conversar com a pessoa lá do contas a pagar e receber. Ela tem que saber como é que se organiza um cadastro de produto, né? Como é que funciona o processo de pedido de venda, pedido de compra. Ela tem que ter essas noções. Pode até não saber, já que é uma pessoa da área de informática, ela pode até não saber detalhe profundo, né? Como é que calcula o custo do produto, etc. Mas ela tem que ter, tem que ser suficientemente inteligente e esperta para ir lá no cara que manja disso e extrair dele o caldo todo, para poder puxar isso para dentro da estrutura do banco. Tá? Então essa tarefa de projeto do banco de dados, de modelagem do banco de dados, não tem nada a ver com o SQL. É claro que a pessoa que está desenvolvendo esse projeto, ela tem o conhecimento do SQL para poder adaptar o que o usuário leigo de SQL te fala, leigo do SQL, mas ele manja do que ele trabalha. Você tem que conseguir extrair isso e falar, bom, aqui no SQL eu vou organizar de tal forma, tá? E é isso que nós vamos tentar fazer aqui nessa primeira etapa agora. Começar pelo cadastro de pessoas e empresas. Não vou usar mais o termo cadastro, vou passar a usar o termo tabela, que é o termo usado no SQL. Tá? Então vamos substituir cadastro por tabela. Então, a tabela de pessoas e empresas, ou então de pessoas físicas e jurídicas, cada linha vai armazenar uma pessoa. Que colunas eu preciso? Colunas também conhecidas como campos. Aí foi feita aqui uma análise prévia. Então eu fui lá conversar com o pessoal da empresa para saber o que eles precisam para armazenar. Juntei essas informações com o conhecimento que eu já tenho, muitas vezes até enquanto a pessoa que entende da regra do negócio da empresa, mas não entende SQL, enquanto ela está te contando ou te falando as coisas, você já vai imaginando a adaptação e começa a fazer perguntas, mas e se acontecer isso? Então, conforme ela vai te falando, você já vai buscando na sua experiência anterior e já vai fazendo, e se acontecer isso? E não é raro a pessoa, mas isso não acontece. Não, isso não acontece. Só de vez em quando. Se acontece de vez em quando, acontece. Uma hora vai acontecer e você tem que prever. Bom, então, cada linha da tabela tem que ter um código, ou seja, cada pessoa
física ou jurídica, tem que ter um código que identifique essa pessoa. Esse código vai ser um número inteiro que o próprio SQL vai numerar. Tá? Um número inteiro e sequencial. Precisamos saber de cada linha cadastrada se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Preciso armazenar o número do seu principal documento, CPF ou CNPJ. Ah, o cara não quer fornecer, não tem essa, você tem que ter. Se o cara quer se tornar cliente de uma empresa oficial, né? Vamos lembrar que isso aqui é uma indústria, lá a fonte onde eu me inspirei para esse banco, tem que ter um documento oficial para eu poder emitir nota fiscal para o cara. CPF se for pessoa física, CNPJ pessoa jurídica. Endereço principal. Uma empresa, principalmente, pode ter mais de um endereço, até pessoa física. Eu, por exemplo, quando estou em São Paulo, estou aqui num determinado endereço, mas eu passo tempo numa casa que eu tenho na praia também, trabalhando. Aí no final do dia eu dou uma corridinha na praia e tal, mas são 2 endereços. E empresa, então, pode ter um endereço oficial, que é aquele que está registrado na Secretaria da Fazenda. Quando você cria uma empresa, você é obrigado a dar um endereço. Esse endereço é o principal. Fora esse endereço, eu posso ter um escritório na Avenida Paulista, posso ter um depósito lá em Arujá, em Itacoaquecetuba, etc. E a minha empresa seria interessante que ela soubesse esses endereços todos. Então, cada pessoa empresa, além do endereço principal, pode poder, eu quero poder cadastrar também N outros endereços. Cada pessoa pode ter N pessoas de contato, principalmente quando é empresa. Tá? Dentro da empresa X, eu falo com fulano, ciclano e beltrano. Eu preciso ter essas N pessoas cadastradas. E preciso, para cada uma delas, ter o nome, o telefone, e-mail, o departamento dela, lá na empresa dela, e o cargo. Preciso saber em que departamento ele trabalha e o que o cara é, se ele é comprador, vendedor, engenheiro, etc. Aqui na parte de endereço, né? Do que é composto o endereço? Depois nós vamos ver quando criar a tabela. De logradouro, que é o nome da rua, da praça, da avenida, etc. Número, complemento, bairro, cidade, olha o que está embutido aí. Cidade ou município, existe uma tabela nacional para isso. Existe a tabela do IBGE, que dá para cada município um código. Tá? E o que eu quero armazenar toda vez que se falar em município e endereço é o código do município, de acordo com a tabela do IBGE. Idem para unidades da federação, que são os estados. Cada estado também tem um código do IBGE. Então tem aí 2 tabelinhas, ó. Eu vou ter já, antes de chegar lá na tabela de pessoas e empresas, eu já tenho aqui uma tabela para endereços, uma tabela para contatos, uma tabela de municípios, uma tabela de unidades da federação. Precisamos saber o que o cara é. Quando eu cadastrar uma pessoa ou empresa, preciso saber se ele é cliente, fornecedor, transportadora, sendo que ele pode ser mais de um ao mesmo tempo. Não é raro, pelo menos lá no banco de dados que eu tenho, nessa metalúrgica que usa o meu sistema, não é raro o cara ser cliente e fornecedor, o cara ser transportadora e cliente,
o cara ser representante e, sei lá, cliente também, tá? Então eu preciso bolar uma forma de eu poder saber o que que o cara é, podendo ele ser mais de uma coisa. Cada pessoa, empresa, pode ter N contas bancárias que eu preciso cadastrar, mais uma tabelinha pendurada. Preciso bolar um esquema para não excluir pessoa, usar o recurso da falsa exclusão. Em vez de excluir, eu vou só sinalizar, ó, esse cara aqui não existe mais. Eu não posso deletar. Imagina que eu começo a trabalhar hoje, começo a vender para o Zé da Silva. Tá? Vendo para o Zé da Silva, quando eu vendo, isso gera contas a receber. O Zé da Silva eu tenho um cadastro que vai estar lá o código do Zé da Silva, que ele tem que me pagar em parcela. Vamos supor que ele me fez um pedido, comprou, eu emiti uma nota para o Zé da Silva, tá? A nota lá com o código do Zé da Silva. Essa nota gerou contas a receber, o cara me pagou em 10 vezes, por exemplo, então no meu contas a receber eu tenho lá 10 registros do Zé da Silva. Aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, por alguma infelicidade, o Zé da Silva deixa de existir. Se for uma empresa, faliu, por exemplo, não existe mais a empresa. Eu não posso deletar o cara, senão eu perco todo esse histórico. Tá? O que eu devo fazer? O que é feito na prática? Eu coloco um sinalzinho na ficha do Zé da Silva, ó, não existe mais. Então, daqui para frente, ele não vai aparecer, por exemplo, quando eu for cadastrar um novo pedido e for escolher quem é o cliente que está comprando, nessa lista onde eu vou escolher quem é o cliente, o Zé da Silva não vai aparecer, não existe mais. Agora, quando eu for imprimir relatório do passado, quanto foi que eu vendi para cada cliente em janeiro de 2020, aí o Zé da Silva pode aparecer, porque lá ele existia, tá? Então nós vamos controlar se está ativo ou não. Então, nessa primeira análise, surgiu a necessidade da criação de todas essas tabelas antes de eu chegar no cadastro de pessoas e empresas. Isso é a modelagem de dados. Isso é a análise, isso é o projeto do banco. Tá certo? Eu fui lá, conversei com a pessoa e, de acordo com a minha experiência de projeto de banco, de modelagem de dados, eu cheguei à conclusão que, para poder gerar a tabela de pessoas físicas e jurídicas, e pela necessidade de quem vai usar essa tabela, eu preciso antes criar todas essas tabelinhas aqui. Então vamos voltar lá para o Management Studio do SQL Server, só que agora vocês já vão pegar o script que está na aula 1, que é o script parte 1, criar tabelas, que eu vou abrir aqui e vocês vão abrir aí também. Eu só preciso botar na pasta certa aqui. Então aqui, ó, comecinho, a mesma coisa. Aí, como já previsto, preciso criar a tabela de departamentos. Então eu vou comentar o que está aqui no comando, depois volto para a teoria lá, para a apostila, para falar mais coisa que tem aqui. Comando para criar tabela, create table. Create table seguido do nome da tabela. Como eu já falei, os nomes precisam começar por letra, seguido de letra, número e sublinhado.
tá? Esse nome está obedecendo essa regra, letras, números e sublinhados. O create table, o comando create table, começa aqui e termina aqui embaixo, tá? Então, quando eu crio uma tabela, eu preciso informar a estrutura, quais são as colunas que essa tabela vai ter, tá? Então, create table departamentos, que colunas ela vai ter? Vai ter uma coluna chamada ID departamento, o número que identifica cada departamento, é um código de departamento. Que tipo de dado vai ter aí? Número inteiro. Como é o dado que identifica cada departamento, não pode ficar em branco. Eu sou obrigado a preencher. E eu quero que ele numere sozinho para mim. Então, basta colocar essa palavra aqui, a identity, que ele já se incumbe de numerar. Quando eu for cadastrar dados nessa tabela, o ID departamento eu não forneço. Ele vai gerar sozinho. Nome do departamento. É texto. O nome do departamento pode ter letra, número, espaço. Ah, pode ter espaço? Sim, aqui sim. Aqui é o conteúdo de um campo. No nome do campo, departamento, letra, número e sublinhado. Agora, quando eu for gravar coisa nele, aí essa coisa que eu gravo dentro do campo é um texto livre. Posso escrever qualquer coisa. Por isso é um varchar. Tá? No caso do varchar, é um texto de tamanho variável, com no máximo 40 aqui no caso. Então eu não vou conseguir cadastrar nome de departamento com mais de 40 caracteres. Tá? Mas, se o nome do departamento for, por exemplo, TI, ele vai ocupar 2 bytes, 2 posições de memória. Não 40. 40 é o máximo. Tá? Existe um outro que eu vou falar depois, que em vez de varchar, é char. Então, se eu criasse aí char 40, aí sim. Aí sempre ele ocupa 40. Eu preencho lá com departamento RH. O resto ele preenche com 38 espaços. Estou gastando memória à toa, espaço de armazenamento à toa. Se o dado que eu vou armazenar tem tamanho variável, o ideal é varchar, informando o tamanho máximo. SN ativo é o recurso que eu estou criando da falsa exclusão. Certo? Ele é do tipo bit. O que é o tipo bit? Só aceita 0 ou 1. É algo do tipo verdadeiro ou falso, sim ou não. Aqui nós estamos adotando o 0 como falso e o 1 como verdadeiro. Tá certo? Então, se um dia um determinado departamento deixar de existir na minha empresa, ele não vai ser excluído. Eu simplesmente vou mudar o SN ativo para 0. Tá? Valor default do SN ativo, 1. Se quando eu for cadastrar um departamento, eu não mandar gravar o SN ativo, eu esquecer de dar valor para o SN ativo, ele vai gravar 1. Data da inclusão. É sempre bom que todas as tabelas, isso é uma boa prática, não é que seja obrigado, tenha um campo do tipo data da inclusão, onde eu tenho a data e hora de preferência em que cada, no caso aí, departamento foi incluído. Tá? É importante ter essa informação, ela é útil no futuro. Então, no caso aqui, ele é date time, e eu poderia também até colocar um default. Tá? Normalmente eu incluo um departamento quando?
Quando ele passa a existir, eu incluo. Qual é a data de inclusão do departamento? Normalmente é hoje. Pode ser diferente, né? Pode ser que o departamento já exista faz tempo, eu estou informatizando a empresa hoje, e quando eu for cadastrar o departamento, eu vou colocar, ó, esse departamento foi criado dia 5 de fevereiro de 2018. Tudo bem, mas eu posso assumir que o default seja a data de hoje. Função getDate me devolve sempre essa datinha que está aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não sei onde é que eu estou aparecendo aí no vídeo. Se eu estou aparecendo aqui embaixo ou lá em cima. Não me lembro como é que eu configurei. Tá? Mas é essa mesma data que você vê na barra de tarefas do Windows. Então ele vai e recupera a data de hoje. Usuário de inclusão. Também é sempre bom ter essa informação. De onde vem esse... Olha o amarelinho, Ctrl S. De onde vem essa informação, o ID do usuário? Depende de como foi decidido isso, aí já em termos de projeto de sistema, nem em banco de dados, projeto de sistema. A gente teria duas opções. Eu posso ter optado por gravar ou por gerenciar os usuários a partir de usuário do próprio SQL. Ou eu posso ter decidido criar uma tabela de usuários no meu sistema, então seria mais um Create Table, onde eu vou ter todos os usuários com seu login e senha cadastrado numa tabela, e eu vou ter um campinho ID do usuário. Eu prefiro essa segunda opção. Eu uso essa segunda opção. Mas não vem ao caso a gente discutir isso agora. O importante é que eu deixe lá em aberto um campo para gravar o usuário. Criação da chave primária. É obrigado uma tabela a ter chave primária? Não. Mas se você não criar, você vai sofrer no futuro. Tá? A chave primária é muito importante pro SQL Server internamente. Tá? A chave primária garante que aquele campo não repita. Aí você fala para mim, poxa Magno, mas você já colocou que ele é autonumeração, não vai repetir. Não sei. Nós vamos ver situações aí mais para frente, calma. Mas o importante é que o SQL usa a chave primária internamente para outras coisas também. Norma de boas práticas. Não é uma obrigatoriedade, é uma norma de boas práticas. Toda tabela, faça desse jeito que você não se arrepende. Toda tabela deve ter um campo inteiro, autonumeração, como chave primária. Em outras palavras, mas é a mesma coisa, toda tabela tem que ter ou deve ter uma chave primária que será um campo inteiro e autonumerado. Tá? Já aviso, com relação a campo identidade, uma tabela só pode ter um campo identidade. Eu não posso criar duas identidades na mesma tabela. E o campo identidade, a princípio, eu estou proibido de dar valor para ele. Se eu criei como identidade, quem vai dar valor é o SQL. Então aqui está a forma de criar uma chave primária. Constraint. Constraint é uma restrição. A gente vai falar disso mais adiante. Tem 5 tipos de constraint. Chave primária é uma delas. Nome da chave primária. Toda pessoa normal nomeia a chave primária como PK, de primary key, underline, nome da tabela. Tá? Isso é uma norma. É obrigado? Posso chamar de salve as baleias? Pode, mas não é legal.
Pode-se chamar de vamos salvar a floresta amazônica? Pode, mas não é legal. Pode-se chamar de salve o mico-leão-dourado? Pode, mas não é legal. A norma para se dar nome para a chave primária é PK, underline, nome da tabela. Essa constante é uma restrição de que tipo? Chave primária, primary key. Qual é o campo que é a chave primária? ID departamento, que não pode ser nulo. Além disso, nesse caso dessa tabela em particular, ela é uma tabela para armazenar os departamentos. Eu não posso cadastrar aqui o mesmo departamento mais de uma vez, não tem sentido. Eu cadastrar RH e dali com o código 5, por exemplo, amanhã ou depois eu cadastrar de novo RH com código 15. Não tem sentido. O departamento tem que ser único. Então aqui estou criando uma outra constante chamada o que TB departamentos, departamento. Tá? Magno, posso chamar de salve a Mata Atlântica? Pode, mas não é bom. Posso te chamar de adoro a minha esposa? Pode, sua esposa vai adorar, mas você vai se arrepender no final, não da esposa, mas do nome que você deu. Tá? Nome para constante do tipo único deve começar com uma abreviação indicando o tipo de constante. Aqui já não existe uma norma tão fixa. Tá? Tem gente que põe o N. Aqui eu estou pondo o que para identificar que é uma constante do tipo unique, diferente de PK. Para a chave primária, a regra geral é essa. Agora aqui depende, às vezes cada empresa adota uma nomenclatura diferente. Aqui eu estou adotando como prefixo o que para saber que é uma chave única. Nome da tabela que é dona dessa chave única, TB departamentos. Qual é o campo que não pode repetir? Departamento. Tá? Se um dia alguém burlar essa regra, eu estou aqui na minha salinha de desenvolvimento, a empresa é grande, tem trocentos departamentos na empresa, aí alguém me liga, Magno, está dando um erro aqui, eu estou tentando cadastrar um departamento e está dando erro. Eu falo para ele, me passa a mensagem de erro. Aí o cara me passa a mensagem de erro, eu tenho certeza absoluta que dentro da mensagem vai ter isso aqui. Sempre, quando um erro ocorre por culpa de uma constraint, o nome dela vem no meio da mensagem de erro. E olha que moleza agora. De acordo com a regra que eu criei, eu sei que é uma constraint do tipo única. Ou seja, alguém está tentando duplicar um campo, gravar pela segunda vez um campo que já está lá. Qual tabela? Tabela de departamentos. Qual campo? O nome do departamento. Então eu já sei o que aconteceu. Vou responder para o cara apenas olhando o nome da constante que provocou o erro. Meu querido, você está tentando cadastrar um novo departamento na tabela de departamentos com um nome que já está cadastrado. Qual é o nome? Que departamento você está querendo cadastrar? Ah, estou querendo cadastrar o departamento CPD. Então, olhe, dá uma consultada na tabela de departamentos, entra na telinha de consulta, que você vai ver que CPD já está aí cadastrado. Você vai usar esse mesmo CPD que está aí, não criar outro. Tá? Então, o nome da constante e diz tudo sobre erros que possam ocorrer futuramente. Bom, então agora eu quero criar a tabela. Vou selecionar o comando Create Table inteirinho, desde o Create Table até fechar o parênteses, rezar uma Ave Maria, apertar um F5 ou o botão Execute. Oh, que maravilha! Comando completado com sucesso.
Acabamos de criar uma tabela chamada TB Departamentos. Poxa, não está aparecendo aqui. Ele não dá refresh automático. Clique direito, refresh. TB Departamentos. O que tem dentro dela? Qual é o elemento principal de uma tabela? Colunas. Então lá as colunas da tabela de departamentos. ID departamento, que é PK, não nulo, do tipo inteiro. Departamento varchar 40, aceita, nulo, não deveria. Podia ter colocado um not null lá também. SN ativo, todos os campos estão aí. Observação. Ó, caso você tenha cometido algum erro, não cometeu agora porque o script estava pronto. Caso você tenha cometido algum erro, por exemplo, o nome aqui você errou, não erro de sintaxe. Erro de sintaxe impede que você crie a tabela, tá? Mas você digitou o nome errado. Ah, não quero ficar aqui, departamento, esqueci da letra A, não quero que fique errado desse jeito. Ou era varchar 40, na hora de digitar você pôs varchar 4, aí ferrou, porque com 4 só não dá para cadastrar nome de departamento, a não ser TI, CPD, RH, dependendo do departamento, não vai caber. Aí tem que corrigir mesmo. Nesse ponto que a gente está criando as tabelas, está tudo vazio, não tem dados ainda, vai ser mais fácil a gente apagar a tabela, drop table TB departamentos, por exemplo, seleciona, executa, ele vai matar a tabela de departamentos. Você vai perceber se isso acontecer. Ah, vou fazer aqui, vai. Não custa nada. Drop table TB. Olha a IntelliSense aí, abrindo a menuzinho para mim. Seleciono o drop table. F5. Dropou a tabela. Percebam, cuidado com esse comando, hein? Você vê que ele não perguntou, confirma? Exclusão da tabela? Ele não perguntou, tem certeza que quer excluir? Jura por Deus? Não perguntou nada disso. Mandei excluir, já Elvis, tá? Aí se tivesse dados na tabela já Elvis, já tinha ido tudo pro vinagre, tá? Então cuidado com esse comando. Aqui como tá tudo vazio, é curso, tudo bem, mas não vá me executar um drop num banco de dados de produção da empresa. Pelo amor de Deus, você quer ser mandado embora, aí você faz isso. Então vou criar de novo, que acabei de apagar, né? Então tá aí. Tabela criada novamente. Esqueci, podia ter dado um refresh depois do drop. Você ia ver que tinha sumido. E aí dando um refresh de novo. Vamos inserir alguns dados. Aliás, antes de inserir, vamos voltar à teoria. Não vamos voltar à teoria, não. Senão essa aula vai ficar muito comprida. Isso vai ficar para o capítulo 2. Então vou voltar aqui e inserir algumas linhas na tabela. Então eu quero inserir o departamento de vendas. Deixa eu tirar esse número 3 daqui. Tá? Então, comando insert into, nome da tabela que vai receber os dados, os campos que eu vou gravar e os values, os valores que eu vou gravar em cada campo. Então, no campo departamento, eu quero gravar a palavra vendas, entre aspinha, porque é um texto. No campo SN ativo, eu vou gravar o número 1 sem aspinha, porque é número. No campo data inclusão, eu vou gravar a data da inclusão aqui, está errado, depois eu testo isso para vocês verem. Vamos supor que isso foi incluído dia 1/7. Estou cadastrando hoje, mas esse departamento passou a existir na empresa dia 1/7.
E User ID é o usuário do SQL que está conectado. Selecionei o comando insert, F5. Uma linha afetada. Inseriu uma linha. Agora vou inserir o departamento compras, data de inclusão, a data de hoje. Financeiro. E vamos consultar até aqui. Comando select faz uma consulta. Consulte, select, asterisco, todas as colunas, from, da tabela, TB departamentos. Todas as colunas e todas as linhas da tabela departamentos. Você vê que aqui está 1 do 7, aqui já está a data e hora que eu acabei. Hoje para mim aqui é dia 9 do 8, 19 horas e 6 minutos. Nesse tipo de tabela, é importante o seguinte, vamos pensar, será que um dia, sei lá quando, eu vou precisar incluir algum funcionário ou contato de cliente, e no momento em que eu estiver incluindo, eu não vou saber o departamento? Será que existe essa possibilidade de eu não saber o departamento? Eu não quero incluir agora, que eu estou com os dados dele, preciso incluir, mas ainda não sei qual é o departamento. Ou então, esse cara que eu estou incluindo não está vinculado a departamento algum da empresa. É um contato que eu tenho lá no meu cliente fulano, mas ele não é de compras, não é de venda, não é de departamento nenhum. É importante que eu tenha, numa tabela como essa, uma linha com essa informação, ó, não existe, não cadastrado. Então eu quero inserir na tabela de departamentos um código 0, cuja descrição é não cadastrado. Então no momento em que eu for inserir alguém, o default vai ser esse aí. Vou inserir um contato do cliente fulano. A hora que eu vou inserir, o padrão é não cadastrado. Aí depois, durante o processo de inserção, se eu souber o departamento, vou lá e mudo. Tá? Então olha bem, eu quero inserir na tabela de departamentos, no campo ID departamento, o número 0. No nome departamento, não cadastrado. E o resto é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Preste atenção. Vou selecionar o comando insert e vou mandar executar. Erro. Vamos dar uma lindinha na mensagem. Sempre que der erro, quando eu dava aula presencial, os caras levantavam, ó, deu erro aqui. Pô, se deu erro, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a mensagem de erro para descobrir o que é. Vamos ver o que está escrito aí. Aqui para mim está em português. Dependendo de como foi instalado o seu SQL, a mensagem vai estar em inglês. Não é possível inserir um valor explícito 0 para a coluna identidade. O ID departamento é identidade, lembra? Eu até comentei, quando o campo é identidade, eu estou proibido de inserir valor nele. Mas ele me dá a dica aqui. Na tabela de departamentos, quando? Vamos traduzir isso aqui da seguinte forma. A permissão para inserir no campo identidade está desligada. Então eu não posso dar valor para o campo identidade quando a permissão para isso está desligada, que é o padrão. Se o campo é identidade, eu não posso inserir. Só que aqui é uma emergência, eu preciso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Ligar a permissão para inserir no campo identidade.
Quero fixar a permissão de inserir o campo identidade da tabela de departamentos on, ligado. Selecionei, vou executar. Agora vou executar o comando insert. Inseriu uma linha afetada. Agora eu vou desligar. Consultando os departamentos. Então agora eu tenho o código 0. Se o código 0 foi o último que eu cadastrei, porque ele está em primeiro? Porque ele é chave primária. Chave primária, o SQL, quando eu faço uma consulta, se eu não falar que ordem eu quero, ele ordena pela chave primária. Vou provocar um erro tentando burlar a chave única. Departamento financeiro eu já cadastrei. Ele não vai aceitar que eu cadastre de novo um departamento financeiro. Olha lá, mensagem de erro. Violação da restrição constante do tipo única. Nome da dita cuja, que eu falei para vocês aquela hora. O nome é esse aqui. O resto eu nem precisava ler. Só pelo nome da constante eu já sei o que aconteceu. Tá? Mas, continuando a ler, não é possível inserir a chave duplicada na tabela de departamentos o valor da chave financeiro. Quer dizer, já tem um departamento financeiro lá. Então esse é um erro provocado por constraint. Agora, um erro de sintaxe. Eu vou pôr aqui dia 33/8/2021. Conversão desse texto para data. Isso aqui é um varchar, tá entre aspinhas, que ele vai converter para data para poder gravar. O valor está fora do intervalo. Tá? Teria que colocar uma data válida aqui. Vai ter um capítulo. Hoje para mim aqui é dia 9. Vai ter um capítulo só para falar de data. Opa, financeiro já foi. Financeiro 2. Tá? Então, fazendo a consulta novamente, select. Veja aqui, ó, que a numeração pulou. Pulou o 4, o 5 e o 6. Por quê? Erros que ocorreram. Eu tentei inserir algumas vezes e deu erro. Ele não inseriu, mas o numerador pulou e não tem como mudar isso. Tá? Ninguém vai morrer por causa desse pulo aqui, por causa desse buraco. Tá? Ah, mas eu posso fazer um Identity Insert On e inserir o 4, 5 e 6? Pode, mas ninguém faz. Não tem problema, esse buraco que ficou aí não tem problema nenhum. Tá? Bom, já temos aqui um bom tempo de aula. Então, essa foi a nossa aula 1. Na aula 2 nós vamos prosseguir na criação de tabelas. Só que antes nós vamos detalhar isso aqui, ó, os tipos de campo. Isso lá na aula 2 é que nós vamos ver, tá bom? Então, tchau para vocês, até o próximo vídeo.